Olá, amantes de suspense e mistérios, como vocês estão? Bora mais uma vez desvendar os mistérios de um conto assombrado? Eu sei que vocês gostam, então, preparem aquele lanche, e vamos ao vídeo. Só não vale assistir o vídeo e não deixar o gostei. Se não for inscrito, aproveite para se inscrever, para o YouTube divulgar o canal e você receber os demais vídeos. Eu sou a Samantha, neste vídeo vou contar as minhas aventuras aqui perto da minha casa, em Ravenwood. Em um pequeno vilarejo chamado Ravenmoor, onde as sombras escondem segredos profundos, a agente do FBI, Samantha Lancaster, é convocada para investigar desaparecimentos misteriosos. À medida que ela mergulhou na investigação, segredos sombrios emergem, revelando um pacto sinistro feito há séculos entre os fundadores da vila e uma entidade sobrenatural. Enfrentando uma crescente escuridão e desconfiança entre os moradores, Samantha descobre uma antiga lenda que oferece uma chance de libertar a vila do domínio do mal. Com coragem e aliados improváveis, ela se lança em uma busca perigosa para desvendar a verdade e confrontar a entidade que se alimenta do medo. À medida que a tensão cresce, Samantha se vê diante de uma batalha épica entre a luz e a escuridão. Em uma emocionante sequência de eventos eletrizantes, ela desvenda segredos sombrios, encontra forças internas inesperadas e se prepara para um confronto final com o sobrenatural. O Ceifador das Trevas é um conto de mistério, terror e esperança, que mergulha os leitores em um mundo macabro e enigmático, onde cada canto esconde segredos profundos e cada sombra é carregada de medo. Prepare-se para ser envolvido em uma narrativa intensa e intrigante, onde a coragem de um agente do FBI busca pela verdade enfrentando as forças mais apavorantes do sobrenatural. O Ceifador das Trevas. Capítulo 1. Mistérios na bruma noturna. A lua pairava pálida sobre o pequeno vilarejo de Ravenmoor, lançando suas sombras sinistras sobre as casas de madeira desgastadas e os campos que se estendiam até onde a vista alcançava. A brisa noturna sussurrava segredos inaudíveis pelas ruas vazias, enquanto as árvores pareciam murmurar histórias esquecidas entre suas folhas trêmulas. Era uma noite que parecia ter parado no tempo, como se o próprio vento estivesse esperando algo misterioso. Foi nessa atmosfera de suspense que os fazendeiros de Ravenmoor sentiram o pânico apertar seus corações. O gado, que pastava livremente durante o dia, agora desaparecia sem deixar rastro. Os celeiros estavam vazios, os aguardavam abertos, como bocas gritando silenciosamente para o vazio. O desespero ecoava nos olhares angustiados dos fazendeiros, que viam seus meios de sustento evaporarem na escuridão da noite. O xerife local, um homem de poucas palavras e olhos cansados, sabia que algo obscuro estava em seu vilarejo. Era um lugar onde todos se conheciam, onde segredos eram raros e fofocas corriam livres. Mas esse mistério estava além de sua compreensão, além de sua jurisdição. Então ele fez a única coisa que poderia fazer. Ele chamou por reforços. E assim, Samantha Lancaster entrou em cena. Agente do FBI, com um olhar penetrante e uma mente afiada, ela tinha uma confiança de resolver os casos mais complexos e perturbadores. Seu cabelo longo cai em cascata sobre os ombros, enquadrando um rosto que carrega tanto traços de resiliência quanto de pesar. Ela chegou a Ravenmoor silenciosa como uma Shakespeare, mas foi recebida com olhares inquisitivos, olhos que pareciam sondar sua alma em busca de respostas. O vilarejo a recebeu com um silêncio palpável. Ela caminhou pelas ruas de paralelepípedos gastos, cada passo ressoando como um eco solitário. As luzes das casas estavam apagadas. As janelas pareciam olhos fechados que não queriam testemunhar o que a noite trazia. As sombras se contorciam e dançavam ao seu redor, como se quisessem arrastá-la para seu próprio abraço. Ela finalmente chegou à delegacia local, um edifício de pedra desgastado que parecia enraizado nas prisões do tempo. O xerife a cumpriu com um aceno. Seus olhos carregavam uma mistura de desespero e esperança. Ele contou a ela sobre os desaparecimentos, sobre o medo que se infiltrava na comunidade. Samantha ouviu atentamente. Seus olhos analisavam cada detalhe, cada gesto nervoso. E então ela partiu para investigar.
Cada rua que percorria parecia impregnada de uma energia desconhecida, como se os próprios tijolos sofressem absorção de histórias não contadas. Foi quando ela encontrou Ethan, um fazendeiro de olhos certeiros e mãos calejadas. Ele estava examinando o chão, como se buscasse pistas nas próprias raízes da terra. Samantha se aproximou dele e seus olhares se encontraram em um momento de silêncio compartilhado. Não foram necessárias palavras para entenderem que estavam unidos por um objetivo comum: desvendar o mistério que pairava sobre Ravenmoor. E assim, em meio à escuridão e à incerteza, eles deram os primeiros passos em uma jornada que os levaria a um território onde as sombras eram mais do que simples ausências de luz, eram portadoras de segredos que desafiavam a compreensão humana. Capítulo 2. Pactos e lendas. A luz trêmula de velas dançava nas paredes, criando sombras grotescas que pareciam sussurrar segredos antigos. Ethan acendeu as velas enquanto Samantha observava. O brilho das chamas refletia nos olhos certeiros do fazendeiro. A pequena sala parecia estar imersa em uma aura de mistério, como se as histórias que seriam compartilhadas tivessem vida própria. Ethan começou a falar, com sua voz baixa e cheia de reverência. Ele contou as lendas antigas, que assombravam as noites de Ravenmoor há séculos. Lendas de uma criatura sobrenatural, uma sombra que se move entre as árvores e espreitava nas sombras da noite. Os moradores contavam em sussurros sobre encontros com essa entidade, olhos brilhantes e presença gelada. São lendas que atravessaram gerações, disse Ethan, sua expressão festiva. Dizem que essa criatura é o guardião das trevas, um ser que exige satisfações para manter nossa vila a salva. Samantha ouvia atentamente, com sua mente cheia de pensamentos e perguntas. As palavras de Ethan ressoavam em seu interior, ecoando como um aviso sombrio. Ela olhou para as sombras dançantes nas paredes, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Um pacto, ela murmurou, mais para si mesma do que para Ethan. Um pacto sombrio para proteger a vila. Ethan assentiu, com sua expressão tensa. É o que dizem. Alguns acreditam que nossas exigências foram feitas de acordo com essa criatura. Em troca de proteção, ela exigia satisfação. Samantha olhou para a vela. Sua chama vacilava como se narrasse a própria história que estava sendo contada. Ela não conseguiu deixar de sentir que havia mais aquelas palavras do que simples folclore. Era como se as sombras da sala se enroscassem em torno dela, sussurrando que as lendas poderiam ser mais reais do que qualquer um ousaria admitir. Determinada a explorar mais a fundo, Samantha mergulhou nos arquivos empoeirados da cidade. Ela folheou registros antigos, diários manuscritos e jornais amarelados. E a cada página, as histórias de desaparecimentos inexplicáveis ganhavam vida. Pessoas que se perderam na noite, rastros que se dissiparam no ar como fumaça. Uma história em particular chamou sua atenção. Um relato de décadas atrás, de um grupo de viajantes que entrou em Ravenmoor e nunca mais saiu. As palavras eram angustiantes, cheias de terror e desespero. O autor falava de olhos que brilhavam na escuridão e risos sinistros que ecoavam no vazio. Samantha fechou o diário, sentindo um nó se formar em sua garganta. A história não estava isolada. Os padrões de desaparecimentos eram claros, como peças de um quebra-cabeça que começavam a se encaixar. E no centro disso tudo, a criatura sinistra e o pacto que mantinha a vila em seu domínio. Enquanto a lua se erguia mais alto no céu, Samantha sentiu a presença das sombras ao seu redor. Era como se a própria escuridão a observasse, esperando por suas próximas ações. Ela olhou para a vela acesa em sua mesa, sua chama trêmula, mas determinada. Ela estava decidida a desvendar a verdade, por trás das lendas e dos desaparecimentos. A verdade que poderia libertar Ravenmoor das garras sombrias, que a mantinham prisioneira. Capítulo 3. A escuridão se aprofunda. As sombras se tornaram mais densas em Ravenmoor, como se o próprio vilarejo estivesse impregnado de segredos sussurrados entre as árvores. A lua lançava uma luz pálida sobre a vila, revelando os contornos distorcidos das casas e ruas vazias. Samantha mergulhou mais fundo na investigação. Seus passos ecoavam como batidas persistentes no coração da escuridão. Os desaparecimentos se multiplicaram como uma praga que se espalhava rapidamente. Os rostos preocupados dos moradores refletiam o medo que se enraizava, como ervas daninhas em suas mentes. Samantha enfrentou olhares evasivos e respostas ambíguas quando tentou questionar os habitantes sobre os acontecimentos recentes. Era como se um véu de silêncio caísse sobre a vila, cada um protegendo seus próprios segredos sombrios. Samantha não desistia facilmente. Cada pista perturbadora
a alimentava com uma experiência feroz. Ela vasculhou cada canto, cada beco escuro, em busca de respostas. Em uma das casas mais antigas da vila, ela descobriu um diário empoeirado. Suas páginas continham anotações inquietantes, registros de pessoas que foram vistas pela última vez nos arredores da floresta. Cada relato era mais sombrio que o anterior. Testemunhas descreviam figuras sinistras espreitando nas sombras, olhos brilhando como brasas ardentes. As palavras pareciam saltar das páginas, como se aqueles que as escreveram também sentiram a presença do desconhecido. Samantha sentiu que estava se aproximando de algo mais sombrio e sinistro do que poderia imaginar. Enquanto ela mantinha sua busca implacável por respostas, a resistência dos moradores aumentava. Os sussurros aumentavam em volume, palavras carregadas de medo e suspeita. Uma noite, enquanto Samantha caminhava pelas ruas vazias, ela viu sombras se movendo nas paredes, como se fossem reflexos de criaturas invisíveis. O ar parecia eletrificado, uma tensão quase palpável. Um encontro com um morador idoso trouxe uma peça crucial do quebra-cabeça. Ele falou em voz baixa, como se temesse que mesmo o vento levasse suas palavras. Ele mencionou o Pacto Sombrio, o acordo que tinha sido feito há séculos para proteger a vila. E então ele disse algo que fez a espinha de Samantha se arrepiar. O que protege a vila das trevas exige sofrimentos dos moradores, e agora parece que está vivenciado mais do que nunca. As palavras ecoaram em seus ouvidos enquanto o ancião se afastava, cada passo mais pesado que o anterior. Samantha estava diante de algo que estava além de sua compreensão, algo que não podia ser explicado por lógica ou razão. Uma presença sobrenatural, uma força além do alcance humano. A escuridão se aprofundava, envolvendo Samantha como um manto gélido. Ela sabia que estava prestes a enfrentar algo que desafiaria todas as suas crenças, algo que a faria confrontar o desconhecido com coragem e autoridade. A verdadeira natureza do terror, que assombrava Ravenmoor, estava prestes a ser revelada, e ela estava determinada a enfrentá-la, mesmo que isso significasse mergulhar no mundo do sobrenatural. Capítulo 4. Pacto Sinistro. Samantha mergulhou nos arquivos empoeirados da biblioteca local, seus dedos percorrendo as páginas amareladas dos velhos livros. Ela estava em busca de respostas, uma verdade oculta que poderia desvendar o mistério que se aprofundava a cada passo que dava. Em um canto escuro, ela encontrou um diário antigo, com capa de couro gasto e páginas amareladas pelo tempo. Enquanto ela lia as palavras escritas à mão, uma sensação de inquietação a envolveu. O diário pertencia a um dos fundadores originais de Ravenmoor, alguém que tinha testemunhado os primeiros dias do vilarejo. As palavras eram angustiantes, cheias de medo e arrependimento. O diário detalhava um pacto sinistro, que havia sido feito entre os fundadores e uma entidade sobrenatural. Eles ofereciam sofrimentos humanos em troca de proteção, um acordo que selou o destino da vila por gerações. A cada poucas décadas, a entidade exigia seu tributo, arrastando vidas inocentes para a escuridão. Samantha sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela estava diante de uma verdade aterradora, uma história que conectava o passado sombrio de Ravenmoor com os eventos atuais. Ela não podia negar a realidade que estava diante dela. A criatura sombria estava cumprindo seu pacto, ceifando vidas humanas para manter sua proteção sobre a vila. Mas a agente também descobriu algo mais. O último fazendeiro desaparecido estava investigando a verdade por trás desses acontecimentos sombrios. Ele estava cavando mais fundo, seguindo pistas que o levariam ao coração do mistério. Samantha sentiu uma ponta de esperança. Talvez as respostas estivessem ao alcance dela, se ela pudesse seguir os passos do fazendeiro desaparecido. Ela vasculhou os registros locais, procurando pistas sobre os movimentos do fazendeiro, nos dias que antecederam seu desaparecimento. Cada pista a levou mais fundo na escuridão, em direção a um destino incerto. Ela seguiu os rastros deixados pelo fazendeiro, atravessando uma floresta que parecia conter segredos tão antigos quanto a própria terra. As árvores se fechavam sobre ela, formando um túnel de sombras. O ar estava carregado de um silêncio opressivo, como se a própria natureza estivesse observando cada passo de Samantha. Cada passo que Samantha dava era como um eco solitário,
Um som que parecia ser absorvido pela densa escuridão. Ela finalmente chegou a uma clareira escondida, onde as árvores pareciam recuar como se temessem tocar o solo sagrado. No centro da clareira, havia um altar rudimentar, uma plataforma de pedra marcada por anos de rituais sombrios. Samantha sentiu a presença da entidade pairando no ar, uma sensação de olhos invisíveis observando cada movimento. Ela estava diante do coração do mistério, pronta para confrontar a verdade que tinha perseguido. As palavras do diário ecoavam em sua mente, lembrando-a de que o pacto havia sido feito para proteger a vila. Mas que custo? O terror que assombrava Ravenmoor era um preço alto demais para pagar. Com a perspicácia de uma verdadeira agente do FBI, Samantha Lancaster estava pronta para enfrentar a entidade corporativa, para desafiar o pacto que havia assombrado a vila por gerações. Ela estava decidida a descobrir uma maneira de romper as correntes do passado, para libertar Ravenmoor das garras do sobrenatural. Ela estava pronta para enfrentar o desconhecido, mesmo que isso significasse mergulhar nas cavernas do terror que assolava Ravenmoor. Capítulo 5. Encontro com o desconhecido. A caverna se estende à frente de Samantha como uma boca escura, uma abertura para um mundo de sombras e mistérios. Ela estava em um território desconhecido. Cada passo mais fundo na escuridão a afastava ainda mais da segurança da vila. A luz única era a lanterna que segurava. Seu brilho fraco lutava contra a escuridão opressiva. Cada passo ecoava nas paredes de pedra, criando um coro de sons que parecia sussurrar segredos. Samantha sabia que estava se aproximando da verdade, que a entidade sobrenatural estava à espreita, pronta para confrontá-la. Cada passo era uma batalha contra o medo, uma luta para manter a mente clara em meio à escuridão que se fechava ao redor dela. A caverna se alargava à medida que ela avançava, e finalmente ela se deparou com um espaço amplo, iluminado por uma luz fraca e sobrenatural. No centro da caverna estava uma criatura. Ela era uma visão aterradora, uma manifestação das sombras que pairavam sobre Ravenmoor. Seus olhos brilhavam como um fogo gelado, sua forma era ondulante e etérea, como um pesadelo feito realidade. Samantha manteve sua lanterna firmemente, enquanto seus olhares se encontravam. Era um momento de puro silêncio. A tensão parava no ar como eletricidade estática. Ela podia sentir a presença da criatura a envolver, como uma brisa gelada que sussurrava em seus ouvidos. Você veio em busca de respostas. A voz da criatura ecoou em sua mente, um som que não era ouvido, mas sentido. Mas você não está preparada para a verdade que carrego, disse a criatura. Samantha não recuou. Ela estava diante de uma força sobrenatural, que não podia ser derrotada com armas ou táticas convencionais. Ela estava diante de um mal ancestral, uma entidade que se alimentava do medo e da escuridão. Os desaparecimentos, o pacto, ela disse com sua voz firme. O que você quer? A criatura sorriu, um sorriso que era mais uma interrupção do que qualquer coisa humana. Eu sou uma força além da compreensão humana. Eu sou a escuridão que se esconde nos cantos mais profundos de suas mentes. Eu sou aquele que exige sacrifícios para manter a balança. As palavras da criatura eram como flechas, atingindo o coração de Samantha. Ela estava diante da verdade que procurava. Uma verdade que amaldiçoava Ravenmoor há séculos. O pacto, os desaparecimentos, tudo estava conectado. E agora, ela tinha uma escolha a fazer. Não há esperança para a vila. A criatura voou, sua voz era como um vento gelado. Eu sempre voltarei para colher o tributo que é devido, disse a criatura. Samantha sentiu o peso do mal sobre ela, uma sensação de desespero que ameaçava afogá-la, mas ela se recusou a ceder ao medo. Ela estava diante de uma força das trevas, mas ela também carregava a luz da coragem e da espiritualidade. Ela ergueu a lanterna, sua luz brilhava intensamente na escuridão. A criatura retirou-se, seus olhos brilhando, retraindo-se como se estivessem sendo feridos pela luz. Samantha sabia que ela tinha encontrado uma fraqueza, uma maneira de combater o mal que ameaçava consumir tudo. Com cada passo firme, Samantha avançou em direção à criatura. Ela estava presa na teia do sobrenatural, mas ela não estava disposta a se tornar uma vítima. Ela estava determinada a lutar, a desafiar a escuridão que a cercava. A batalha que se seguiu foi uma dança entre a luz e a escuridão, um confronto de forças que transcendiam a compreensão humana.
Samantha lutou com a coragem de quem estava enfrentando o desconhecido, com a coragem de alguém que não permitiria que o mal triunfasse. À medida que a luz da lanterna brilhava mais intensamente, a criatura começou a recuar. Seus contornos se dissipavam nas sombras. E então, com um grito de angústia, ela desapareceu completamente, como uma névoa se dissipando sob o sol. Samantha estava sozinha na caverna, com sua respiração ofegante e seus músculos tensos. Ela sabia que havia enfrentado algo que estava além de sua compreensão, algo que desafiava as leis da realidade. Mas ela também sabia que tinha encontrado uma maneira de combater o mal que ameaçava a vila. Uma maneira de libertar Ravenmoor das garras do sobrenatural. Enquanto ela se afastava da caverna e emergia na luz do dia, Samantha Lancaster carregava consigo uma nova esperança. Ela estava determinada a revelar a verdade para os moradores de Ravenmoor, a enfrentar o pacto maligno que os havia assombrado por tanto tempo. Ela estava pronta para lutar, para combater o mal que espreitava nas sombras e proteger a vila do terror que ameaçava consumir tudo. Capítulo 6. A luz na escuridão. A vila de Ravenmoor estava mergulhada em sombras, mas Samantha Lancaster não estava disposta a permitir que o mal triunfasse. Ela havia enfrentado horrores além da imaginação, mergulhado nas passagens do desconhecido. Agora, ela estava determinada a encontrar uma saída, a desvendar um meio de libertar a vila do domínio da criatura sobrenatural. Enquanto explorava os antigos lugares e falava com os moradores, Samantha encontrou aliados improváveis entre aqueles que também desejavam ver a vila livre da sombra que a assombrava. Um grupo de moradores, cada um carregando sua própria carga de medo e desespero, se reuniu em torno dela. Eles estavam dispostos a enfrentar o mal que os havia perseguido por gerações, a lutar pela luz na escuridão. Juntos, eles descobriram um antigo ritual, uma prática que era considerada uma lenda esquecida. Um ritual que, segundo os registros, tinha o poder de quebrar o pacto sombrio que mantinha a criatura sobrenatural presa a Ravenmoor. Era um risco, uma tentativa de desafiar o desconhecido, mas eles não tinham escolha, a não ser tentar. Na noite da batalha final, a vila estava imersa em uma atmosfera tensa. A lua brilhava no céu, lançando uma luz prateada sobre as ruas silenciosas. O grupo de aliados estava reunido na clareira onde Samantha havia encontrado o altar da criatura. Cada um carregava um propósito, uma determinação que queimava como brasas dentro deles. Samantha estava no centro, sua lanterna substituída por uma tocha que ardia com uma chama brilhante. Seu coração estava acelerado, suas mãos tremiam, mas ela não recuava. Ela tinha encontrado a chave para derrotar o mal que apavorava a cidade, e ela estava pronta para enfrentar a batalha final. O ritual começou. Suas palavras ecoavam na noite como um chamado antigo. A tocha lançava sombras dançantes nas árvores ao redor, como se a própria natureza estivesse se unindo ao seu propósito. A coragem nos olhos dos aliados de Samantha era palpável, uma força unificadora que transcendia o medo. Enquanto as palavras do ritual alcançavam seu clímax, a terra tremeu como se estivesse respondendo ao chamado. Uma criatura surgiu das sombras. Seus olhos brilhavam com uma intensidade selvagem. Ela estava diante de um desafio, uma resistência que não esperava encontrar. Samantha voou contra a criatura, sua tocha brilhando intensamente contra as sombras que a envolviam. Ela sentiu o poder do ritual fluindo através dela, uma energia que queimava como fogo. Cada passo que ela dava era uma declaração de sua coragem, uma declaração de que o mal não prevaleceria. Um confronto eletrizante se desenrolou, uma batalha entre a luz e a escuridão. A criatura atacou com fúria, suas garras rasgando o ar. Mas Samantha não recuou. Ela se esquivou e contra-atacou. Sua tocha brilhava com uma intensidade que parecia incendiar a própria escuridão. E então, com um grito de desafio, Samantha lançou a tocha em direção à criatura. A chama brilhou como um sol ardente, envolvendo a criatura em uma luz cegante. A criatura soltou um grito angustiado, seu corpo se desfazendo como sombras se dissipando ao amanhecer. A vila estava mergulhada em silêncio quando a batalha chegou ao fim. A lua brilhava alta no céu e o vento sussurrava como uma canção de vitória. Samantha e seus aliados olharam para o lugar onde a criatura uma vez esteve, agora vazio e calmo. A escuridão tinha sido vencida. A luz finalmente havia prevalecido. O mal que havia amaldiçoado Ravenmoor por gerações tinha sido derrotado. Samantha sentiu um sentimento de realização e esperança que a preencheu,
Uma sensação de que, com coragem e união, eles poderiam enfrentar até mesmo os horrores mais sombrios. Enquanto a lua brilhava sobre a vila, Samantha Lancaster olhava para o horizonte com sua coroa. Ela tinha desvendado o mistério, enfrentado o desconhecido e emergido triunfante. E agora, ela estava pronta para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer, sabendo que a luz sempre encontraria uma maneira de brilhar, mesmo nas mais profundas sombras. Fim. Inscreva-se no canal. Contos Reais, Catal.